Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Bate-Papo do Baralho. E a ideia desse projeto é trazer pessoas do mundo da venda, de liderança, para a gente contar histórias inspiradoras, provocações. E hoje eu tenho um convidado muito especial que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo do baralho. Entendeu o trocadilho? E o meu convidado de hoje é Valdemar Bussarti Oliveira Filho, como eu sempre chamei ele, gostei sempre de chamar ele pelo nome completo. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar esse convite. Como é que você está, Valdemar? Tudo bem? Tudo bem, Henrique. Graças a Deus. Eu que agradeço pelo convite. É bom estar aqui com você hoje. Relembrar as histórias, reviver momentos bons, como sempre. Valdemar, você trabalha em vendas há quanto tempo? Há 35 anos. 35 anos. E você começou em vendas, conta um pouquinho da tua história, desde o início aí, como é que você parou nesse mundo das vendas? Ou já entrou de diretor, de dono de distribuidor aí? Pois é, eu nem sonhava ir para vendas, né? Quando estava na escola, no sábado eu queria dormir até tarde. Passava um padeiro às 6 horas da manhã no sábado e ficava lá apertando a buzina e fazendo barulho. Eu brigava e eu xingava, falando como é que um vendedor desse faz isso? Vendedor não presta, vendedor, olha o que ele está fazendo comigo. E aí eu fui estudando, trabalhei em oficina de bicicleta, trabalhei vendendo chup-chup, geladinho, não sei como vocês falam aqui, e até que eu cheguei numa profissão que eu pensei que ia ficar para sempre. Inspetor de ultrassom, qualificado pela Petrobras. Mesmo? Olha, eu te conheço há tanto tempo e não sabia dessa história. A primeira revelação aqui do podcast Bate-Papo do Baralho. Pois é, formado curso técnico de mecânica de avião. É mesmo? Não sonhava ir para vendas. E trabalhando no curso, fazendo curso técnico, trabalhando na área, eu me encontrei com um amigo, e o amigo me disse lá, eu ganhava 35 não sei o quê, o cara ganhava 120. Pô, eu quero ser eu. Nunca gostei de avião, nunca... E fui para a área de promoção. Me convidou e eu fui trabalhar na Atkinsons. Eu era promotor de vendas da Atkinsons, com desodorante After Sport. E ganhava mais do que você estava lá. Naquele momento pensava só em salário, mas acabei me descobrindo. Nunca gostei da área técnica. Na minha família, as pessoas vão muito bem na área técnica, mas eu não. E aí entrei nesse mundo. Fiquei 3 meses na Atkinsons e aí fui convidado. Meu sogro conseguiu com um amigo dele e me colocou na antiga Chiclete Adams. Olha. Eu fui ser promotor de vendas. Chiclete Adams. Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Isso nós estamos falando de 1989. 1º de setembro de 1989. Chamava Warner Lambert? O Warner Lambert. Pois é. E aí, dali foi... Cada 2 anos eu estava fazendo uma coisa diferente. É engraçado que eu nunca trabalhei para ser promovido. Eu trabalhava para entregar. Fazer melhor a cada dia. E... justamente porque eu era o mais novo, eu tinha na minha cabeça que se fosse mandar embora alguém, ia mandar o mais novo, não ia mandar casado, e eu ia entregando, cada dia entregando melhor. Depois, na carreira lá na frente, fui ver que é engano, né? E aí você ia dando sorte, entregava mais e acabava sendo promovido. Exatamente. E cada 2 anos fazendo coisa diferente, então fui promotor, de promotor fui vendedor, varejo, pronta entrega, combizinha. Eu, com 19 anos, eu saí de casa no domingo de madrugada e abastecer a Kombi para estar às 7 horas da manhã na cidade, no primeiro cliente, aonde fosse a cidade lá. Passei um tempo aí, voltei para Belo Horizonte, fui trabalhar de pronta entrega também no centro da cidade. Foi uma experiência muito bacana, porque ali eu aprendi a lidar com as pessoas, a respeitar as pessoas, a entender que cada um tem um jeito de ser. E o varejo, ele te dá uma possibilidade de virar um psicólogo de prática, não de formação. Dali, fui para o supermercado, fui ser vendedor de supermercado,
Era outra divisão? Era outra divisão. E naquela época eles colocaram, para mim foi bem claro eu entender que ali eu tinha que ser mais técnico. Ali tinha menos transpiração e mais inspiração. O varejo era o varejo pequenininho? Pequeno varejo. Pequeno varejo era 90% de transpiração. O pessoal entender. Era. Quantas visitas por dia? 25, 32. Na época ainda era 32, tinha menos expositor, né? E visitava 3, 4 cidades naquele período ali de uma semana. Fazia visita de 28 dias. Isso aí, para quem está nos ouvindo, deve dar até um saudosismo. Histórias, aqui eu falei, o podcast é para história, Valdemar. História inspiradora, as provocações, a ideia do podcast é justamente essa. E aí foi vendedor de supermercado. Fui vendedor de supermercado. Aí mudou um pouco o formato. E achei que, poxa, o que eu tinha sido promotor de vendas, aquilo ia me ajudar bastante. Mas o que mais me ajudou foi aprender a lidar com gente. Quando eu fui para o varejo, nessas 30 visitas aí, 27 visitas por dia, você lida com 3, 4 pessoas no mesmo cliente. Então aquilo me ensinou a lidar com gente, a lidar com situações difíceis. E no supermercado encontrei muitas situações difíceis. Atender grandes supermercados, hipermercados, não é uma coisa fácil. A relação é de achacar fornecedor. Então acaba que você tem que ficar muito bom, muito técnico para ter sucesso. Dali eu fui ser vendedor de atacado. E dentro da companhia, vendedor de atacado era... Naquele auge ali, vendedor de atacado virava gerente. E eu tenho uma passagem engraçada que, depois de 2 anos como vendedor de atacado, me ofereceram para ser consultor de supermercado. Eu falei, opa, eu ganhava menos que todo mundo. Por que eu ganhava menos? Porque quando eu fui ser promovido a vendedor de atacado, entrou naquela fase de júnior, pleno e sênior. Então, quem já estava virou sênior, quando eu fui promovido a júnior. E aquilo eu fiquei para trás. Na tua hora, na tua vez. Na minha vez eu fiquei para trás. Já formado, já pós-graduado, já tinha passado nos 3 canais, eu achava aquilo ali quase que um desaforo. E aí foram me oferecer, num certo momento, para ser um consultor de supermercado, que é o supervisor, que era um supervisor da equipe, que lá no mercado, lá fora, eu sei que tinha muito valor, tinha mais valor, hierarquicamente estava acima do vendedor de atacado, mas dentro da companhia não. Naquele momento eu acho que eu tive uma grande sacada. Como meu salário estava lá atrás, eu falei, não vou não, vou abaixar minha carreira, não vou de jeito nenhum. E fiz um papel ali de não, quero continuar onde eu estou. Agora, para ir, eu vou, se eu for sênior. Vou. E aí eu consegui negociar. Eu fui de júnior a sênior para poder entrar no supermercado. E fui consultor de supermercado. Depois disso, eu fui gerente distrital. Cuidei de Minas, Brasília, Goiás e até o sul do Maranhão. E é engraçado essa passagem, que todo lugar que eu ia, as pessoas falavam assim, cara, mas você atende em um lugar bacana demais, você deve ser o dono da empresa. E eu falava, se eu for para uma outra empresa, a outra empresa vai falar assim comigo, que área você faz? Eu vou falar. Minas, Brasília, Goiás, Tocantins, sul do Maranhão. O cara vai falar, poxa, importante. Quais os projetos você está envolvido? Nenhum, porque numa área grande assim, como é que ele está envolvido com algum projeto? Então, para mim, era muito mais importante estar construindo com projetos novos, engajado com a causa, do que ter uma área grande, que não significava tanto. Até porque com a área grande o suor era muito maior. Tinha pouca possibilidade de participar de projetos importantes. Dali, eu fui convidado para ir para São Paulo. E engraçado, né? Como é que a vida... Eu ia te perguntar dessa transição mineiro, enraizado aqui na terrinha, e daqui a pouco cai lá naquela selva de pedra lá de São Paulo. Como é que foi essa transição aí, Valdemar?
você tem a oportunidade de me ajudar a contar esse caso. Mas eu quero que você conte, né? Eu sei um pouco dessa história, mas o pessoal que está assistindo não sabe os bastidores. Pois é. Eu trabalhava com Portalé, um amigo em comum também, e foi um dos líderes que eu trabalhei que eu mais cresci. E eu cresci não é porque apenas ele ensinava, na forma de trabalhar, a forma de cobrar, ele me fazia ficar melhor. É um cara espetacular. É isso aí. Abraço, Portalé. Muito obrigado, viu? Aqui poder agradecer nesse momento Portalé de ter mexido muito comigo naquele momento e me ter ajudado a transformar o profissional que eu me tornei. Para mim é uma honra poder agradecer e fazer essa homenagem a ele. Portalé foi um ícone, justa homenagem. É isso aí. E aí, com certeza, Portalé, que o chefe dele era o Henrique, conversou com o Henrique em algum momento de necessidade dentro da companhia, e eu fui convidado para ir para São Paulo. Para mim, dentro da minha carreira, era o máximo, né? Porque você sair de Minas, apesar de cuidar de uma área grande, mas é um trabalho que eu já fazia muito fácil. Eu sempre fiz questão de delegar, e as pessoas que trabalhavam comigo, naquela época a gente tinha 13 distribuidores, cada um já cuidava muito bem da área dele, do que faziam dentro do distribuidor, e para mim estava fácil o trabalho. E eu fui para São Paulo. Quando eu fui para São Paulo, foi um desafio bem grande. Nós tivemos muitos problemas com pessoas, com condutas. Naquele momento, a companhia começou a receber várias cartas de denúncias, que não estava legal, e entrei para tratar isso. Como eu já tinha passado no varejo, aprendido a lidar com gente, já tinha passado no supermercado e no atacado, ficado cada vez mais técnico. Eu fui muito bem por vários anos. E crescemos a região, o distribuidor ficou mais perto da companhia, a equipe ficou melhor, mais satisfeita. Só que em 2009 a companhia começou o movimento de ser vendida. E a outra empresa que comprou, uma empresa excessivamente voltada para processos. E a Adams Warner Lambert excessivamente voltada para pessoas. E eu guardião disso. Então tive um choque. Eu acho que naquele momento ali, não tenho certeza, naquele momento me tocou mais essa história de não conseguir avançar numa empresa tão voltada para processo, mais fria do que era essa antiga Adams que a gente criou. E aí não era certo ou errado, era estilo, né? Exatamente, não tinha certo ou errado. Se eu tivesse entrado na Kraft, a idade que eu já tinha ali, 15 anos, 20 anos de empresa, eu ficaria. Eu estaria muito bem. Muitas vezes tem um choque de cultura e é difícil, né? O processo de transição ele não é um processo fácil, né? A gente foi comprado várias vezes. Lá em 2009 já era Cadbury Adams. Né? Então foi um processo, e são as mudanças que a gente é exposto, né? Mas foi um choque de cultura bastante grande, realmente. Foi. Mas sucesso de promotor, gerente regional, cuidando de São Paulo, capital, interior, para o lado da praia, né? E foi uma experiência muito boa. Ali eu pude, não só profissionalmente, crescer profissionalmente, mas como família. Eu e minha esposa, a gente já tinha duas filhas. Eu nunca tinha ido no médico com minhas filhas, nunca tinha feito compra com a minha esposa, com 11 anos de casado. Eu nunca tinha levado na escola. Por quê? Eu estava sempre viajando. Ela estava sempre em casa sozinha fazendo aquilo. E em São Paulo, eu levava as meninas na escola e ia trabalhar. Sábado, domingo, em casa, a gente saía e fazia compra junto. Nós fomos no médico uma das vezes, que eu brinco que eu cheguei lá, a Patrícia, a Mariana e a Larissa. E o doutor foi examinar a Patrícia e eu não sabia me portar lá dentro do consultório. Eu brinco que eu falei assim, não quero nem ver.
Mas é porque era nova, a situação era nova. E a gente passou a fazer, inclusive isso, até médico a gente passou isso junto. E ali a família, realmente a gente virou uma família. Realmente ali a gente se uniu mais, a gente resolveu os problemas, era eu e ela que tinha que resolver os problemas dentro de casa, e foi muito bom. Tanto é que hoje, se eu perguntar a qualquer um que quer voltar a morar em São Paulo, lá em casa tem uns 4 que querem ir. Gostam. Foi uma decisão difícil, né, cara? Às vezes a gente se pega aí nas empresas, esse processo de mudança, um choque de cultura, sair daqui, um desafio. Estava com uma região redonda, pegar uma região que teve que fazer várias transformações. E como é que foi encarar quando você chegou lá e você falou teve essas barreiras? Como é que foi? Deu vontade de voltar? Não. Não, porque eu não tinha a escolha de voltar. Eu tenho comigo que, como na Primeira Guerra Mundial, que o comandante passava com a tropa e destruía a ponte, para mim, peixe só nadava para frente. E eu não me via mais em Belo Horizonte. O tamanho, Belo Horizonte já era pequeno para mim, pelo que eu queria. Porque ali eu passei a entregar mais, ser mais exigido. Você, quando estava como gerente nacional, com o mesmo modelo do Porto Alegre, que era o nível de cobrança é alto, e eu gostava disso, que isso me fazia cada vez melhor. E ficar cada vez melhor me garantia um espaço em algum lugar, ou ali, ou em outra empresa. Eu sempre tive comigo, eu não saio de uma conversa do mesmo jeito que eu entrei. Imagina de um trabalho que foi tão intenso. A jornada em São Paulo foi uma jornada intensa e que transformou. E ali foi um lugar que eu cresci muito. E como é que você parou? Eu teve lá na CLT, né? Semana passada eu tive a conversa no primeiro episódio, teve uma história parecida também de sair da zona de conforto, né? E ir para uma zona de desconforto. Como é que foi essa transição aí de você sair de uma carreira de carteira, de estabilidade, de tranquilidade, para ser empreendedor, né? De começar a sentir as dores do dono de uma empresa? Ao contrário que muitos imaginam, todo mundo olhava para mim quando eu escolhi fazer a mudança, achavam, está escolhendo porque tem uma questão financeira aí que é muito melhor. Não foi uma questão financeira. Foi um momento da minha carreira que eu não estava feliz, foi um momento que eu tinha que me reinventar, e eu já tinha voltado para Belo Horizonte, que é uma outra coisa, né? Na minha cabeça, eu voltei para Belo Horizonte em 2011. E, na verdade, não foi isso. 7 anos depois, Belo Horizonte era outro, meus amigos faziam outras coisas, eu já era outro. E ali eu adoeci. Ali eu não queria mesmo trabalhar naquela empresa que eu estava naquele momento, que era uma empresa muito voltada para processos, e que é um choque muito grande. E eu não estava feliz, aquilo eu fui adoecendo. Uma coisa que eu tenho certeza que é muito importante, você tem que ser protagonista da sua vida. E eu estava no auge quando eu pedi para sair, e não foi fácil. Depois que eu defini comigo e fui falar com a minha esposa, ela virou e falou, por isso que tem um mês que você não dorme? Eu falei, por isso tem um mês que eu não durmo. E ela falou, a sua decisão nós vamos seguir juntos. E a gente pode até voltar para a Kombi, mas a gente estando junto nós vamos vencer. E eu fui procurar emprego fora. Todas as posições que eu procurava era voltar para São Paulo. E naquele momento, poxa, 1 ano, eu tinha voltado com 1 ano, eu não aceitei. E a companhia tinha tirado alguns distribuidores porque não tinham perfil. E em uma dessas visitas que eu fiz até o distribuidor para levar um candidato desistiu. Era o 5º candidato que estava desistindo. Eu parado dentro do Graal, falei, essa oportunidade é para mim. Eu coloquei na reta cronológica, lembrar que a minha formação acadêmica e na minha cabeça é para ser executivo de empresas. Nunca foi para ser... Se formou em quê? Formei em economia. Que ano? Com ênfase em administração. Eu tinha 26 anos quando eu comecei a estudar. Eu já estava casado. Antigamente a gente trabalhava primeiro para depois estudar, né? Era uma mudança. Primeiro tinha que trabalhar, né?
Passei na faculdade. Ontem mesmo estava falando com um amigo que eu jogava bola com o time da faculdade, então eu tinha 29 anos e os meninos tinham 19. E eu chamava todo mundo de Fiote. Aí ficou o apelido, todo mundo até hoje me chama de Fiote. O Fiote? É, Fiote. E aí, fui fazer ali aquela conta, prazo médio de pagamento de compras, prazo médio de recebimento de vendas, prazo médio de giro de estoque. Eu falei, acho que dá. Liguei para meia dúzia de amigos que conhecia como funcionava e me encorajaram. Ah, você demorou, pode fazer. E preparei uma conversa com o meu chefe, fui conversar com ele e foi bem bacana a conversa, que se ele virou para mim, falou, que é o senhor, né? Falou, se tivesse uma pessoa na vida que eu pudesse trabalhar para isso, essa pessoa seria você. Aquilo, para mim, valeu muito mais do que propriamente a distribuição que ele me deu. Porque, para mim, eu tinha a certeza que eu tinha construído o que eu sempre me propus a construir. E, para mim, isso é um valor muito grande. E você foi um cara sempre muito centrado em gente, né? Hoje você tem uma empresa, né? Tem funcionários, vendedores, né? Você conseguiu trazer da tua experiência lá do mundo corporativo, você conseguiu trazer esses valores que você tinha, que era muito teu, você conseguiu trazer isso para dentro da tua empresa? Consegui. E é uma coisa que eu aprendi estando aqui, estando fora, né, estando na empresa. Não sei se você vai lembrar, a gente falava, quando a gente contrata aqui na Adams, nós fazemos transfusão de sangue por recheio de Babalu, porque era todo mundo muito semelhante. E foi na minha empresa que eu fui entender que a gente não fazia transfusão de sangue. A gente contratava pessoas com o nosso perfil. E isso era um perfil de pessoas que gostavam de gente, de pessoas engajadas com a causa, de pessoas que gostavam de servir. E foi assim que foi acontecendo dentro da minha empresa. As contratações foram ficando só as pessoas engajadas com a causa, que gosta de servir, que cuida do negócio com olhar de dono, como se ele fosse proprietário. E esse ambiente, a gente conseguiu fazer uma mini Adams. Falo uma mini Adams porque a gente cuidava muito das pessoas. A gente sempre foi muito duro com os problemas e suave com as pessoas. Isso era valor dentro da Adams. E isso virou valor dentro da minha empresa. E qual é que é uma das grandes causas? Você fala de causa, eu gosto muito, que a causa é muito maior do que um número, né? Qual é que é a grande causa da PW e da Clube? A gente fala que a gente vende produto e entrega serviço. Quando eu fui montar a segunda empresa, que é a Clube Sul, eu comprei produtos no Ceasa e saí para vender. Falei, agora nós vamos ficar ricos, nós vamos vender sem nota, nós vamos vender com nota, o que der aqui nós vamos fazer. E aí eu fui entender que existe vocação. 45 dias depois, a onça da barriga não parava. Por quê? Porque você vai atender o cliente, tem hora que você tem um produto, tem hora que você não tem hora que você tem um preço, tem hora que você não tem. Então nós vamos enxergar que a nossa vocação, a vocação dessa empresa é ser distribuidor, é servir, é vender produto e entregar serviço. Como a gente acredita nisso, então só cabe na empresa quem é engajado com a causa, quem gosta de servir, quem gosta de ver o sucesso do cliente. E isso não é só no pensamento ou só da boca para fora, isso a gente vivencia, porque isso é prazeroso. Então a gente trabalha muito mais comportamento do que apenas uma cota, apenas um número. Distribuidor, né? Provavelmente tem muitos distribuidores aí, pessoal que trabalha com distribuição de vários segmentos. O que é o diferencial de um distribuidor para você? O que um distribuidor tem que fazer assim para ele ser um cara que realmente ele seja diferente no negócio que ele faz? Primeiro, para ele ser diferente, ele tem que estar no lugar certo, né? Porque se ele tiver empresas como distribuidor, mas que a empresa não tem uma
missão corporativa para o distribuidor, ele não vai fazer diferença nunca. A empresa ela tem que ter o distribuidor e o atacado e a venda direta como uma missão corporativa. E aí sim, como o distribuidor tem essa vocação de servir, ele vai seguir exatamente o que a indústria pede para ele fazer. Aí ele vai ter sucesso. Porque ele é engajado com a causa, porque para ele faz sentido, nessa jornada, traduzir tudo que a indústria desenha como trade market, traduzir no ponto de vendas, faz sentido para ele fazer essas entregas. E a venda é só uma forma de monetizar. Eu costumo falar que se o varejista me pagasse pelo serviço que eu entrego, eu não levaria produto. O produto é só uma forma de monetizar. E isso é cabeça de distribuidor. Execução, em primeiro lugar. Execução, em primeiro lugar, gerar demanda, cuidar do ponto de venda como se fosse dele, é isso. Você hoje distribui, tem 2 grandes empresas, eu trouxe até aqui umas amostras aí da Mondelez e da 3M. Né? Você enxerga essas empresas que elas têm a vocação da execução? Tem a vocação da execução. É óbvio que tem mercado mais nervoso, menos nervoso. O mercado da Mondelez é um mercado muito nervoso. Então, você tem que ter a vocação de distribuidor para ter sucesso ali. Mas, em muitos momentos, a própria indústria não apoia o distribuidor a entregar o máximo que ele pode. Mesmo tendo um desenho, tendo esse desenho para distribuição, mesmo tendo esse desenho, essa missão corporativa do distribuidor. Porque se ele não fizer junto, para vencer lá fora não é uma situação fácil. Porque, além dos atacadistas, além de um mercado hostil, essa separação, ficar sozinho, ela traz um certo desconforto. Qual que é a diferença principal que você enxerga em quem tem a vocação da distribuição e a vocação do atacadista? Qual que é a diferença que você enxerga nesses 2 modelos de negócio? Né? Porque ele chama atacadista distribuidor, mas tem o distribuidor que ele é puro, que ele tem um nível de serviço e tem o atacado. Qual que é a diferenciação que tem nesses 2 modelos? O atacadista distribuidor, ele vende oportunidade, ele é transacional. Ele, diferente que as indústrias acham que ele ajuda na capilaridade, ele acaba indo aonde o distribuidor já vai, porque é como se fossem os clientes que account, os clientes que pagam corretamente, os clientes que compram volume. Já o distribuidor, ele é um cara engajado com a causa. Então ele vai pensar muito em construir marcas, ele vai pensar muito em fortalecer marcas, gerar demanda no ponto de vendas. Então o cara que ele é distribuidor genuíno, para ele faz muito sentido ficar 40 minutos arrumando um ponto de venda. Já o vendedor do atacado, em 40 minutos, ele já teria visitado mais meia dúzia de clientes. Para ele faz mais sentido isso. Então, é um modelo. É modelo. E o modelo completa o outro, sim. Só precisa ter uma direção muito forte, muito disciplinada da indústria. Você que está em vendas aí há uns 35, 40 anos, cabelinho branco entrega, hein, Valdemar? Em vendas muitas coisas mudaram, muitas coisas permanecem iguais. O que você enxerga? O que permanece em vendas? Que permanece igual nesses 35 anos? E o que você acha que está mudando, o que mudou, o que vai mudar numa relação de um cliente e vendedor? Qual é que é os desafios aí? Para mim, o que continua muito igual é que a relação olho no olho, aperto de mão, respeito, conhecer o cliente, conhecer o que ele faz, como ele faz, ainda faz muito sentido. O que tem de novo é que são muitas ferramentas que podem apoiar nessa relação. Então, quando eu olho hoje para o e-commerce não acaba com o vendedor tradicional. O e-commerce facilita a vida do vendedor tradicional, porque ele pode muito bem vender pelo e-commerce, que é uma coisa nova, mas depois ir lá cuidar do ponto de vendas, ajudar a gerar demanda, ajudar a proteger o produto, ajudar a construir marcas e fortalecer.
Então você está me dizendo o seguinte, que um e-commerce ele pode ser um facilitador para tirar o pedido, mas ele não vai conseguir fazer aquela diferenciação que só o vendedor que conhece a loja, que conhece o ponto de venda, tem competência e tem capacidade para fazer isso. Exatamente. No e-commerce você vende um produto que ele foi para o estoque ou para um lugar não adequado dentro da loja. Agora tem que ter o vendedor lá para colocar esse produto no lugar mais adequado, ganhando da concorrência, colocando no espaço onde é mais adequado que para gerar demanda, poder vender mais, né? E quando quando eu consigo fazer esse trabalho diferenciado do vendedor, que é essa diferenciação e que permanece igual, o que gera na relação preço? Você acha que preço perde relevância, não altera? Qual é que é a tua visão nesse sentido? A gente tem falado ultimamente, tem falado muito lá na empresa. Quando você vende preço, você perde o valor. Você tem que vender o valor. E vender o valor é o cliente perceber que você está ali levando o dinheiro para ele e não levando o dinheiro dele. Quando o cliente percebe que você está mais interessado que ele, conhece dos produtos mais que ele, conhece do giro do produto, tem feito ele vender mais e mais assertivamente, com o produto correto, na quantidade correta, no lugar correto, com uma experiência de compra diferente que ele já teve até hoje, ele enxerga valor. E aí sim você ganha muito mais do que você levar só preço se ele tatuar na sua cabeça, na sua testa, rotular como preço 10 centavos é a diferença, ele não vai te comprar por 10 centavos. E o vendedor do futuro? O que você acha dessa nossa profissão de vendas aí? O que você imagina para o futuro, essa relação indústria-distribuidor, distribuidor fazendo trabalho de construção de marca, de desenvolvendo o mercado? Como é que você enxerga para o futuro esta relação? Vou falar do vendedor, né? Porque do distribuidor eu tenho aqui uma ideia. Vou falar um pouco do distribuidor. O distribuidor, para mim, exacerbando essa relação, olhando lá no futuro, se continuar do jeito que está, o distribuidor vai ser um líder de marca própria. Por quê? Porque as indústrias estão olhando o e-commerce como se fosse a saída para o negócio dela. E a saída para o negócio dela continua sendo mão no produto, ganhar share, ganhar participação dentro da loja, e que hoje ainda o que faz melhor isso ainda é o vendedor. A inteligência artificial ainda não faz isso. A inteligência artificial ainda não faz isso. Eu acho que não vai fazer por um bom tempo, né? Exatamente. Outro dia me perguntaram, participei, era um evento fechado numa empresa, e aí veio uma pergunta, era um representante comercial e perguntou para mim qual era a minha visão, né, do representante comercial no futuro, o que eu achava. Se acabar, eu digo, vai. Tirador de pedido, tradicional tirador de pedido, que vai lá só para tirar um pedido, vai. Porque há 15 anos atrás, para tirar um pedido, precisava do vendedor. Hoje, se for só para tirar o pedido, tem outras ferramentas. Esse profissional ele vai ter que ser uma pessoa cada vez mais diferenciada. Ele vai ter que ter um nível de conhecimento, de informação, de ser um facilitador pela compra do cliente. Ele vai ter que ter uma visão cada vez mais, não só a visão do cliente, mas a visão do cliente, né? Quem que tem que ser o maior especialista na linha 3M, na linha Mondelez? É o ponto de venda ou é o vendedor? O vendedor, óbvio. Esse tem que ser o especialista, né? O especialista não tem que ser ele, né? Então, acho que contribuindo ao que você está falando, esse vendedor do futuro ele vai ter que ser cada vez mais conectado, tem que estudar cada vez mais, né? Estudar os produtos, estudar o mercado, entregar o algo a mais, porque senão ele vai ser comum, né? Ele vai ser na média. Aí o e-commerce ganha dele. Aí o e-commerce vai ganhar dele, É muito mais fácil comprar no WhatsApp do que ficar ligando para o cara de lá, né? O que você acha da venda pelo WhatsApp? Para mim não tem coisa mais preguiçosa, né? Mas, de qualquer forma,
é só uma brincadeira. Eu acho que o WhatsApp ele pode ajudar, ele é uma ferramenta de auxílio. O cara não pode mudar, eu não posso economizar tempo e recurso para vender, porque eu vou vender no WhatsApp. O WhatsApp ele vai servir de um apoio no que eu já faço bem feito, que é visitar o cliente, que é arrumar a loja dele, trabalhar o ponto de vendas com uma primazia, onde eu ajudo o meu produto a girar mais. E, eventualmente, se à noite lá ele resolver mandar um pedido pelo WhatsApp, eu vou receber. Ele tem que ser mais um canal de recebimento de pedido, pensando aí no Omnichannel, né, para poder achar a minha empresa e poder comprar, do que propriamente um canal de negociação ou de um canal com importância relevante em vendas. E no dia a dia hoje, qual que é o grande desafio para os nossos vendedores, para os nossos supervisores, para a nossa equipe comercial? Quais são os grandes desafios que enfrenta aí no nosso dia a dia? Eu acho que são muitos. Eu posso destacar o desafio da relação. Porque o vendedor ele está muito no WhatsApp, ele está indo muito para o e-commerce e ele está esquecendo disso. E isso é um ponto, talvez um ponto mais importante, que é você construir uma relação de confiança, construir uma relação onde você passa a ser necessário para o ponto de venda, para levar dinheiro, como eu falei, e não tirar, né? Tem uma frase, acho que é do Paulo Coelho, no livro dele, que ele fala que a brasa longe do fogo, por mais brilhante que seja, logo apagará, né? E onde é que é o fogo? É na loja, né? Então, acho que um desafio WhatsApp. Mais algum desafio que você acha que os vendedores enfrentam hoje e que pode ser armadilha para eles não venderem? Preço, principalmente. Para mim, o desafio dele estar pensando, ele de entregar menos serviço e voltar para preço. Aí fora está muito transacional. E quando você vira para esse lado, nem sempre você vai ganhar. Você pode ter o melhor preço hoje ou amanhã, e ele está precisando mudar o comportamento. Ele tem que trabalhar muito mais o comportamento, visitar mais, fazer mais relações, entrar mais para dentro do balcão, ir mais no estoque, arrumar mais produtos. E aqui eu estou trabalhando, de novo, valor. Então tem um desafio muito grande que o vendedor ele acha que é o preço que está fazendo a diferença hoje. E a gente tem que trazer ele para esse outro lado. Diferença de preço, não sei se a notícia é boa ou ruim, mas ela sempre existiu e ela sempre vai existir e sempre vai ter alguém para fazer mais barato. Tem o baralho aí e você escolheu algumas cartas, que é o quanto eu não vendo, algumas cartas que as cartas para apoiar o nosso papo do baralho, alguma carta que te ajuda aí, que você acha que seja um dos desafios que a gente pode perder negócios? Cara, tá aqui, ó. Eu vendo preço ou valor. Quando eu vendo preço, eu estou indo lá tomar dinheiro dele. Eu perco o valor, eu perco a relevância. E quando eu vendo valor, eu levo o dinheiro para ele, aumento a minha relevância, aumento a minha importância, aumento a minha relação com ele. Então, por isso eu escolhi essa carta. Para sair da guerra de preço, começa a entregar valor. Exatamente. Mais alguma do baralho aí? Essa outra. Eu conheço os clientes. Eu já vi vendedor chegar no ponto de vendas e não saber nem quem compra. Ele bateu o pé na porta e vai hoje e ir embora. Porque não vai. Primeiro ele tem que conhecer quem compra, ele tem que conhecer como é o hábito de compra, ele tem que conhecer dados do cliente, qual o produto que mais vende, qual o produto que mais gira ali. Ele tem que saber qual o produto que ele quer vender no cliente para ele oferecer para o cliente correto, para ele ter o mix correto dentro do ponto de venda dele. Então essa também, para mim, eu acho muito importante. Conhecer o cliente. Mais alguma aí? Tem.
Vamos aqui. O óculos. Põe o óculos, tira o óculos. Pô, tá muito sério isso aqui, né? Os dois que só ficam rindo da cara do outro, né? Mas agora nós estamos aqui para provocações aqui. Eu aceito mudanças. Isso aqui é mindset. Isso é mentalidade. O vendedor ele tem que ser um cara aberto para as mudanças. E isso é mais antigo do que a gente imagina. Não só vendedor, acho que todos nós, né? Porque o ser humano tem que estar aberto às mudanças. Tivemos aí o Covid, que nos obrigou a ter várias mudanças no nosso dia a dia, e mudanças que vieram temporárias e que ficaram definitivas, que mudaram completamente comportamentos, né? E quem não se adapta à mudança vai ficar fora desse jogo. E o vendedor, então, hoje, a gente está falando de inteligência artificial, ele pode operar isso a todo momento, no celular, gratuitamente, pode usar para fazer roteirização, pode usar para encontrar, saber índices de consumo, ele pode usar para ter uma inteligência de negócio na mão dele, que ele mesmo pode criar. Então, isso é uma das coisas, né? E eu venho visto um movimento onde ele vem se escondendo da tecnologia, o vendedor vem se escondendo das mudanças e é super necessário para o vendedor moderno. Você falou que o podcast está mais sério. Isso aqui é o segundo episódio e a gente vai tendo a melhoria, né? Então, vamos acertando o tom, né? As histórias vão começando a aparecer, mas tem várias. Valdemar trouxe várias provocações, várias reflexões aí para a gente pensar. Um cara que tem uma história bastante grande e a gente vai acertando o tom, a gente vai buscando como é que a gente vai buscar a nossa melhoria contínua. Eu peguei isso porque você falou, a gente falou isso antes até aqui de começar o podcast. Perguntei, Valdemar, o que você enxerga que o vendedor deve buscar no seu dia a dia? Pois é, eu até coloquei isso aqui, traduzido nessa carta aqui. Eu busco a melhoria contínua. Eu te bati a carteira, que a gente tinha conversado sobre isso, mas aproveitei o gancho, que a buscar a melhoria contínua é o Kaizen, né? Como é que a gente vai todo dia ser melhor do que a gente mesmo, né? Long life learning. Estudar para a vida toda. E quando a gente fala estudar, hoje você pode até ir na escola para estudar, né? Pode até ir. Você pode até ir, porque você pode estudar de graça no YouTube para se transformar, ser uma outra pessoa, ser um outro ser humano. Quando você melhora como ser humano, você melhora como profissional. E o profissional de vendas, ele é aquele catalisador que ele sai de ponto em ponto, ponto de vendas, levando o que é melhor, que ele aprendeu em um, colocando em prática no outro. E isso é a importância de ser um cara fiel ao que ele gosta, ao que ele pensa, aos princípios dele, ser um cara que gosta de ver o sucesso do outro, ser um cara servidor. E como eu sou um vendedor de distribuidor, eu tenho que gostar de ver meu cliente crescer, eu tenho que gostar de fortalecer as marcas que eu trabalho, eu tenho que gostar de ver o sucesso do outro. Para mim, é uma coisa muito antiga, mas que vale para hoje. Você continuar visitando, fazendo relação, dando importância ao seu cliente com relação ao que ele gosta de vender, gosta de fazer, porque essa construção do ponto de venda você acaba fazendo a duas mãos, apesar de o cliente às vezes não achar que você conhece tanto, mas você conhece mais que ele. Você deve conhecer mais que ele, né? O vendedor deve conhecer mais que ele para poder ajudar ele a trilhar esse caminho aí de sucesso, que é vender mais, com mais lucro, com os produtos certos no ponto de vendas, e um vendedor distribuidor ajudar a construir as marcas. E então é vender produto e entregar serviço. Se ele tiver isso na cabeça, que ele vende produto para levar o dinheiro para casa, mas que o negócio dele é entregar serviço, o sucesso está garantido. É uma mudança de visão importante. Isso vai dar um bom corte aí
no podcast. Valdemar, nós estamos indo para o encerramento. Mais alguma provocação que você quer deixar aí para os milhares de vendedores aí que estão assistindo, que vão assistir essa nossa conversa aqui no dia de hoje? Qual é a provocação, qual é a mensagem que você deixa aí final para os vendedores? Vou te falar o seguinte... Os profissionais, de um modo geral. Eu acho que o profissional ele tem que ter um mindset de mudança. Então, ele tem que aceitar as mudanças e continuar estudando a vida toda. É isso que vai fazer dele um profissional diferente, é isso que vai fazer dele um profissional que faz a diferença para o cliente dele, faz a diferença no negócio do cliente dele. Então, estudar para mim sempre vai ser um processo ou uma atitude antiga que vai continuar valendo para a vida inteira. Mais uma pergunta aqui que me veio. Hoje você é um líder, você teve um grande papel de liderança lá no mundo corporativo, hoje você tem uma empresa, tem um papel de liderança dentro do teu time. Quais são os desafios que a liderança enfrenta no dia de hoje? Quais são os desafios que os líderes estão enfrentando no seu dia a dia? Poxa, Henrique, são tantos desafios que tem, mas um dos desafios que é grande é a diferença da geração. Nós estamos hoje com 3 gerações, né? Primeira vez que tem 3, não? São várias gerações. E nós temos uma geração hoje entrando no mercado de trabalho, que já está há um tempinho, que está com torno de 20, 25 anos, que é uma geração que o trabalho é só o trabalho. Na nossa época, o trabalho é a nossa vida. O trabalho dignifica o homem, é no trabalho que eu vou encontrar os amigos, é no trabalho, muitos de nós, foi lá que construiu família, porque namorou e casou com uma colega de trabalho. E isso é um valor que a gente não tira ele da frente. E nós hoje estamos liderando jovens que para eles trabalho não passa de trabalho. Enquanto tiver trabalho, eu fico aqui. Para trabalhar um sábado e domingo, eu já tenho o que fazer, e não deixa de ser bons profissionais, e não deixa de entregar. Esse é um grande desafio, a gente conseguir entender o modelo mental de quem está trabalhando com a gente hoje, e que é normal nessa geração, e a gente tem que aceitar para poder, juntos, essas 3, 4 gerações aí, conseguir levar o sucesso para as empresas, levar o sucesso para casa, levar o sucesso para o indivíduo. Você está me dizendo, então, que o líder ele está sendo obrigado, de alguma maneira, a mudar a sua forma de liderar. Exatamente. Era muito mais fácil. No passado, nós passamos por várias mudanças, mas no passado eu mando, você obedece, depois não. Eu te convenço a fazer, e hoje eu tenho que fazer com que a pessoa enxergue valor naquilo que ela está fazendo. Então tem uma mudança muito grande aí. Você passa a ser um líder que vai ter que servir muito mais do que no passado. Cada vez mais ser um líder servidor. Exatamente. E é um desafio. Desafio. Eu encontro hoje o desafio, que aí muitas vezes são os líderes que acabam líderes fazedores, né? E eles não conseguem movimentar esses ponteiros, e aí eles acabam carregando o mundo nas costas. Então, às vezes são equipes sobrecarregadas, liderança estressada, quando na verdade o grande papel dele é apertar os botões certo e influenciar as pessoas, capacitar as pessoas para que elas entreguem aquilo que elas têm que fazer. Tem uma frase do livro O Monge Executivo que eu gosto muito, que ele fala de poder. Capacidade de fazer que as pessoas façam a sua vontade por causa da sua posição ou força por causa do teu cartão. Influência, habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade aquilo que você quer por causa da tua influência pessoal, que é uma mudança bastante grande aí no nosso dia a dia de liderança. Valdemar, então, muito obrigado. Valdemar, a gente trabalhou junto, né? Então, nos primeiros episódios aí, coincidentemente, sendo colega de trabalho, eu tenho muitos aí que eu vou entrevistar, que vai participar do podcast, que fizeram parte da história, né? E no primeiro podcast falou muito em relacionamento, o Valdemar aqui falou de novo em relacionamento,
e relacionamento é tudo. Então, Valdemar é um cara que eu tenho um carinho enorme, Valdemar é extremamente família, valores muito sólidos, é um cara, uma pessoa muito correta, né? E muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado pela oportunidade. Eu sigo aqui na torcida pela PW, pela Clube, agora pelo Alceu, né? Nem falamos do Alceu, novo supermercado aí de Varginha, então o pessoal de Varginha vai conhecer, o mercado ficou maravilhoso. Muito obrigado, Dema, Deus te abençoe aí e que a gente siga trilhando essa jornada junto aí. Obrigado, velho. Amém, Henrique, muito obrigado. Que você continue com esse propósito seu que é tão importante para quem está do seu lado, e a gente enxerga que você segue ele da mesma forma que você tem ele no coração e na cabeça, você consegue fazer ele acontecer. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado para quem assistiu aí, comenta, compartilha, vê os cortes, assine o canal do YouTube, ative os sininhos lá para ter as notificações. Dá uma força pro canal aí que a gente está começando essa jornada aí do podcast Bate-Papo do Baralho.